Thiago Maia, série Thiago Maia de novo. Está para começar mais uma temporada da série Thiago Maia. O volante está decidido a deixar o Inter e jogar no Santos, conforme informação do Simon Bianchini. Ano passado, os dois clubes chegaram a negociar, mas no fim não houve acordo porque o Inter ainda tinha uma dívida junto ao Flamengo pela compra do volante. O Simon conta ainda, gente, que o Thiago Maia já devolveu o imóvel que ele alugava aqui em Porto Alegre. Mas tá morando aonde? Mas o Inter vai querer uma compensação financeira pela negociação. Pode estar em hotel, né? Pode estar em hotel, é. Mas e aí, Vaguinho? Ele, ano passado, chegou a ir pro Santos, pisar lá e voltou. E essa novela? Eu acho que o presidente do Santos lá, os valores eram altíssimos, né, do negócio. Altíssimos. Agora não sei como é que vai ficar, porque ele tem mais um ano de contrato. Na metade do ano ele já pode assinar um pré-contrato. E não tem mais dívida porque então, tá quitado ali no rolê do Vitão, mas né? tem um detalhe, né? Por quanto que entrou ele no negócio com o Vitão? Né? Quanto é que o Inter deixou de receber porque foi o Vitão? Não vai pegar o mesmo valor. Nós estamos falando aí de coisa de aproximadamente 5 milhões de dólares. Não vai pegar. Não vai pegar. Agora, o principal ponto é o seguinte. Fabinho, chama o Thiago Maia lá na sala dele. Thiago, qual é a situação? Tu não quer ficar aqui? Então, beleza, nós vamos resolver a tua situação. E resolve a situação do cara. Pois é, libera o cara, libera o jogador. Tenta um empréstimo de um jogador do Santos. Pega exatamente. Tu não pode ter mais o Thiago Maia no grupo. Eu ia por esse Deu, não quer ficar, acabou. Né? Deu. Acho que deu. Acho que o Thiago Maia, ele é a personificação até de um dos temas que vai ser debatido depois, a questão do engajamento, que eu não vou... Eu não vou pela questão do engajamento, eu vou pela questão do anímico. O Thiago Maia demonstrou um jogador com uma capacidade mental de superar dificuldades um pouco abaixo para aquele momento que o Internacional precisava. Como tu é elegante. Tá? Mas assim, ó, deu, como o Vaguinha disse, deu ano passado, já teve a primeira temporada da novela Thiago Maia no Santos, esse ano está começando a segunda temporada, estipula um valor para negociar com o Santos e vê lá no grupo se tem um ou dois jogadores que fazer essa troca, né? Exatamente, o Inter não tem dinheiro para fazer grandes investimentos. Tem o Thiago Maia que pode ser uma moeda de troca. Tenta tirar um valor nele e trazer mais um ou dois jogadores do Santos para cá. Falando desse engajamento, peraí, Vaguinha, antes desse engajamento aí, o Fabinho, o soldado, foi apresentado ontem, né? E ele falou justamente isso, sobre essa necessidade de ter um elenco engajado em 2026. Roda aí. Eu consigo ter o linguajar do atleta, entender do que é vestiário, entender do que é o dia a dia, daquilo que é o sofrimento, daquilo que eles precisam, daquilo que eles precisam fazer, né? Já tive algumas conversas hoje que eu sei o que eles precisam entregar, mostrar o caminho para essa galera que eles estão querendo. Já posso dizer isso para vocês, eu já tive uma conversa com esses caras aí, eles sabem, eles estão doloridos, tá? Que bom. Eles estão doloridos, eles estão sentidos, está a ferida aberta, a ferida está aberta e a gente sabe o caminho para poder fechar essa ferida aí. É isso, né? Não tá engajado, não quer ficar, tem que negociar. Essa situação do Thiago Maia, para mim, tá bem clara, é isso mesmo. Se não quer ficar aqui, não tem problema, né? Sai com o Inter fazendo algum negócio. Né, Vaguinha? Tu administra o cara que resolve para ti, né? Então, tu, por exemplo, tem a mala lá, tem o cara que quer sair, que pede, que todo o contrato, toda a janela, mas vai domingo, o cara te ajuda, o cara vai lá, o cara tá engajado, o cara corre. O Thiago Maia não fez nada aqui. Não, deu de Thiago Maia. Thiago Maia não fez nada. Eu tô um pouco preocupado, assim, claro que eu entendo, e o torcedor que tá aí do outro lado tem que entender também, que é um momento de transição, a vida do Inter ela ficou complicada até metade de dezembro praticamente, porque o Inter, sufocado, precisava sair da segunda divisão e não tinha como pensar e planejar 2026. Então as coisas demoraram um pouquinho mais, demorou... Aí teve a saída do D'Alessandro, que foi inesperada, né? Demorou para contratar o Fabinho, porque ele estava fechado lá, estava com o Corinthians envolvido na decisão da Copa do Brasil, o Abelão, aí demorou para contratar o treinador, ficou esperando o Tite, aí veio o Pesolano e tal. Então, o processo ele foi um pouco mais lento, não por culpa das pessoas que comandam o clube, né? Foi porque, claro, por culpa e responsabilidade de ter que disputar uma final de campeonato
para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro até a última rodada. Enfim, aí sim tem a responsabilidade. Mas eu tenho uma preocupação diante daquilo que eu estou ouvindo, não só do Fabinho, que falou ontem, mas do presidente Alessandro Barcelos, que falou em GZH, Paulo Pesolano já falou também. Eu estou vendo eles muito focados em recuperar o grupo de jogadores, tá? Eles estão muito focados em recuperar esse grupo e estão tentando passar para o torcedor que o grupo ele é um grupo bom, que algumas valências não estavam jogando aquilo que podem, não estavam potencializadas, vamos dizer assim, e que agora com a chegada dele, Fabinho, com a chegada do Pesolano, da noite pro dia os caras vão melhorar. Uhum. O grupo tá focado. Gente, o Inter teve Roger, um baita treinador de futebol, conhece vestiário. O Inter teve D'Alessandro. Alguém discute aqui o D'Alessandro como conhecedor de vestiário? Como liderança? Né? O trabalho do Fabinho no Corinthians foi melhor porque o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil. É relativo. A linguagem do Fabinho é a mesma linguagem do D'Alessandro dentro do vestiário. Vamos dizer que podem dizer aí, o D'Alessandro não funcionou como dirigente, tinha que sair mesmo e tal. Beleza. Agora, o resumo. Tá todo mundo achando, ou pelo menos deixando eu entender, que estão acreditando no grupo de jogadores, que esse grupo aqui é melhor do que estava no ano passado, só porque virou o ano, ou só porque chegaram outros profissionais, ou só porque o Inter trocou o uniforme, ou só porque eles estão machucados. É uma preocupação que eu tenho, porque, no meu entendimento, o elenco do Inter é fraco, tecnicamente falando, não mentalmente. É fraco tecnicamente. E aí eu tenho uma convicção de que o Inter vai contratar jogadores. Que esse grupo que está aqui não vai ser o grupo que vai começar, ou pelo menos Vaguinha. não vai ali nas primeiras, não vai mudar o grupo do Inter nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Por quê? O time que a gente montou ontem aqui é muito preocupante, né? Por exemplo, ontem a gente discutia, eu não sei se foi... Não foi contigo, foi com o Tomás Ramos, setorista do Inter, do GE. Globo, que o Inter não tem atacante. Não sei se a gente não chegou a discutir. Olha aqui os atacantes do Santos aqui, ó. Enzo Monteiro, Tiquinho Soares, Lautaro Dias, Alfredo Morelos, o Gabigol não vou botar, tem aqui o Brahimi, tá? Benjamin Roleiser. Não, o Roleiser é meia. É muito bom jogador. Barreal. E tem o Guilherme. E o Guilherme Barreal. Já foi. Tem o Barreal. Não temos ninguém aqui, Xexa. Tá, acho que desculpa, não dá. Não. Tem um recado aqui, que não tem o ninguém Rigote aqui. falou, troca o Thiago Maia pelo Tiquinho Soares e mais algum do Santos. Centroavante, tá? O Tiquinho Soares. O Inter serve. O Inter tem um... Serve, centroavante, claro. como opção. O Lautaro ali não foi bem no Santos, mas ele já demonstrou qualidade em outros clubes. Então, tu pode... Volante. Tem volante considerar, aí. Vaguinha. Tem o William Arão. Mas não sei se vai ser liberado. Tem um jogador que está à disposição. Vamos considerar o seguinte, tá? O time do Inter do Gauchão é um time que faz um campeonato brasileiro muito seguro, concorda? O time do Inter do Gauchão, que ganhou do Grêmio do ano passado, começou o Campeonato Brasileiro com algum tipo de tranquilidade. Só o Campeonato Brasileiro consegue jogar. Tá? Joga, né? Passa com... Briga por vaga na Libertadores. Isso, tô contigo, tá? Fecho contigo. O que tu perdeu dali? Tu perdeu o Vitão, tu perdeu o Fernando, tu perdeu o Wesley, tu perdeu o Wanderson. E o Valência. Se tu pensar só assim, tu tem 5 nomes de ponta aqui. Concorda? Não são jogadores. O Vitão é difícil de repor. O Fernando, tu pode ter o próprio Fernando, né? O Wesley, para mim, é o mais difícil de repor, que é atacante de velocidade e tal. É difícil de tu achar esse jogador com aquela característica dele. O Valência, tu consegue. O Valência não vinha fazendo um grande ano e tal, tu consegue. Esse é o raciocínio, Vaguinho. O raciocínio é esse. Tu tem que pegar aquele grupo que, em tese, faria, e eu concordo contigo, um campeonato brasileiro seguro e repor. Agora, se tu não fizer isso, eu tô com o Vaguinha.
entra com esse grupo aí, porque a gente fez o time titular ontem. Aí machuca o Bruno Gomes. O Inter abre o meio-campo com o Richard e Ronaldo. Ó, eu vou fazer aqui rapidinho, tá? Rapidinho. Eu vou pegar um 4-3-3 aqui, um 4-2-3-1, tá? Rocher, Bruno Gomes na lateral direita, Bernabé na lateral esquerda, tá? Tu precisa contratar 2 zagueiros. Tu precisa de contratar um camisa 5, tá? Então já tô falando de 3 jogadores. 3 jogadores. Eu acho que tu tem o Carboneiro, que tu vai bem, tu tem o Alan Patrick no meio, e tu tem que contratar um atacante de lado pelo lado direito, tá? Então estamos falando de 4 jogadores para titularidade. 4, tá? E se tu contratar um cara bom pelo lado, potencializa um Borré e tu tem um time competitivo, tá? Mas nós estamos falando de 4 contratações. A gente ouve isso da direção do Inter. E tu te dá conta, que Vaguinha? precisa contratar? Vaguinha, tu te dá conta que esse cálculo, esse raciocínio que eu fiz aqui... Isso aqui é o mínimo. Eu sei, não, eu tô dizendo para passar um campeonato seguro, tá? Para brigar por Libertadores, pré-Libertadores. O que acontece é que desse jeito, assim, hoje o Inter perdeu os principais nomes. Sim, não tá repondo. Os principais jogadores do time saíram. Talvez não todos os principais, porque o Rocher tá aí, porque o Alan Patrick tá aí, mas a espinha dorsal perdeu praticamente toda. Então é complicado. O César, além disso tudo, desses jogadores que você enumerou que o Inter perdeu, que foi fundamental o ano passado para ter tido aquela queda de rendimento e tudo mais, para chegar no fim do ano do jeito que chegou, o Inter perdeu coletividade, perdeu organização tática. Porque se tu for ver, o Inter acabou o ano de 2025, praticamente, ou na metade do ano de 2025, quando o Inter já não era mais o mesmo, o Inter tinha praticamente o mesmo grupo da final do ano de 2024. Eu peguei aqui a última escalação do Inter contra o Bragantino, quando venceu por 4-1, e o Inter ainda sonhava matematicamente com o título do Brasileirão do ano passado. Depois perdeu os últimos 3 jogos porque deixou de jogar com a corda esticada. Olha só. Retrasado, né? Retrasado. Olha só o time. Rocher, Bruno Gomes, Rochel, Vitão e Bernabé. Bruno Henrique e Fernando, Tabata, Alan Patrick, Wesley e Borré. Esse era o time que enfrentou o Bragantino no Beira-Rio, ganhou por 4-1. Bem organizado. E ali tinha ainda esperança de título, porque tinha chance matemática, mas mínima. Mas tá. Aí depois vieram 3 jogos, os últimos 3 jogos foi só paulada. 3-2 pro Flamengo, 1-0 pro Botafogo em casa. Título, o jogo do título. O jogo do título. E 3-0 pro Fortaleza lá no Ceará. Então, time organizado. O Inter perdeu a organização, perdeu a coletividade, e por isso que virou numa gororoba da metade do ano pro final. Olha só, o Everton, eu queria, desculpa, não, é que é importante a gente falar, às vezes é preciso falar de jogador, gente. Tá, preciso falar de jogador. O Inter jogou o Grenal do início do Campeonato Gaúcho do ano passado. Primeiro jogo 0-0, que o Inter foi muito bem, inclusive foi melhor do que o que ganhou. Antony, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabé. Thiago Maia, Fernando, Alan Patrick, Wanderson, Borré e Wesley. Tá, deixa eu seguir aqui com os comentários, que senão a gente não vai terminar esses assuntos de hoje. O Cristiano, mas manda esse Thiago Maia embora. A galera tá meio bolada aqui com o Thiago Maia. O Rafael, Thiago Maia é igual o Gabigol, ex-jogador. O Rigotti, eu já li. O Fabrício Rodrigues, eu aqui em Salvador saí da praia para saber do Inter, aí vem essa novela do Thiago Maia. Manda pastar esse cara. O Andy, Inter tem que pegar o zagueiro Luan Pérez, que é muito bom. O Santos não tem atacantes bons. O Augusto, se o D'Alessandro e o Fabinho Soldado são equivalentes, por que houve essa troca então? E aí uma dica aqui do Everton. Meu Deus do céu. Uma dica do Everton. Cacau, cria um podcast sozinha e manda o link pro CCD e pro Vaguinho escutarem em casa.